Então, o primeiro método que eu vou citar aqui vai ser push, push, que a gente vai adicionar um número no final da lista. Então, números.push 6, ele vai adicionar o número 6 no fim da lista números, beleza? Se eu der o console.log em números aqui, você pode ver que ele adicionou 6, beleza? Outra coisa, é um unshift, números.unshift. Ele vai adicionar um número no início do array. Então, se eu quiser colocar o 0 aqui no início, faço um shift 0. Se eu der o console aqui, você vai ver que ele adicionou o 0 no início do array. Deu uma quebra de linha aqui, mas é o mesmo array. Beleza? Beleza. Também tem o números.pop, que ele vai tirar. Tem o números.pop que ele vai tirar o último item do array. Não precisa passar nada como parâmetro, que ele já vai tirar o último. Aí. Tirou 6. Beleza? Beleza. Próximo aqui, números.shift, que ele vai tirar do início da lista. Então ele vai fazer igual o pop, só que ele vai tirar do início da lista. Pop tirou do final, shift tira do início. Console. Salvei aqui. Pode ver que ele tirou o 0 do início da lista, tá vendo? Beleza? Próximo aqui vai ser o map. Esses primeiros métodos aqui foram de adição e subtração da lista, né? Tirando e colocando itens no array. Esses outros aqui vão ser de filtros. Então eles vão retornar alguma coisa pra gente. Então eu vou colocar aqui, criar uma variável dobro, que vai receber números.map. Então primeira função de filtro vai ser o map. E a gente vai criar uma function dentro desse map, que vai receber um número e vai retornar pra gente esse número vezes 2. Então vai ser o dobro do número, né? Justamente o nome da variável que eu dei aqui. Beleza, se eu fizer um console.log, números, colocar dobro aqui, ele vai pegar o array números, vai passar o map. O que é que o map vai fazer? Ele vai passar por cada item do array e vai retornar o dobro do número, né? O número vezes 2, beleza? Se a gente salvar aqui e rodar, veja que ele retornou justamente o dobro de cada número do array. 2, 4, 6, 8, 10, beleza? Esse é o map. Agora o filter. Criar aqui uma função, uma variável pares, que vai receber números.filter. Mesma coisa, function, que vai receber um número e vai retornar turn número porcentagem 2 igual a 0. Beleza? Então, o que é que eu fiz aqui? Esse porcentagem é o resto da divisão. Então, o número dividido por 2, se retornar 0, ele é par. Se retornar 1, ele é ímpar. Então, ele vai filtrar todos os números do array, da lista aqui, os números que retornam 0, que retornam exatamente 0, esse igual que é exatamente a comparação de exatamente 0. Então, se o número retornar um resto de exatamente 0 na divisão por 2, ele vai retornar isso para esse novo array pares. Então, se eu fizer um console
ponto log aqui de pares, salvar, ele vai me retornar justamente o 2 e o 4, que são os únicos números pares dessa lista aqui. Veja que eu tirei o 0, então é esse array que ele está usando de base, né? Então tem o 2 e o 4 só de par. Beleza? Outra função legal aqui é o reverse. Então se tem números ponto reverse, que ele vai fazer o que? Ele vai inverter a ordem da lista, inverter todas as posições. Então você veja aqui 5, 4, 3, 2, 1. É o reverse que fez isso, beleza? Outra função aqui bem bacana para usar com strings é o split, que ele vai retornar a string quebrada, ou seja, você vai passar uma frase e vai passar um divisor e ele vai dividir toda essa frase, ou não, né? Não necessariamente é uma frase, e vai retornar um array dessas palavras. Então, a gente faz aqui, vou criar aqui let frase, recebe uma string eu amo programar, e eu vou criar outra variável palavras que vai receber frase ponto split. E aqui dentro desse split a gente passa o divisor. Veja que aqui no nosso caso o que divide as palavras são espaços. Então eu vou colocar como parâmetros do split aspas, espaço dentro de aspas, e ele deve dividir essa frase aonde tiver espaços, beleza? Então, se eu fizer o console.log aqui de palavras, ele vai retornar o array das palavras de frase divididos pelo espaço. Então, ele dividiu onde ele achou espaço, ele quebrou e colocou no array, beleza? Beleza? Agora, para juntar um array de palavras, tipo, eu tenho um array de palavras, esse array aqui. Agora eu quero juntar de novo em uma string. Como é que eu faço isso? Eu pego e crio uma nova variável aqui, frase junta, que vai receber palavras.join. E eu coloco espaço de novo aqui. Então, ele vai juntar todas as palavras desse array de palavras, vai juntar todas e entre elas vai colocar um espaço. Vai fazer a operação inversa, né? Beleza? Se a gente fizer um console.log aqui, em frase junta, a gente vai receber justamente a frase inicial que a gente escreveu. Eu amo programar. Beleza? Acho que esses foram... Acho que essas são as funções mais úteis do JavaScript, assim, para trabalhar com array. A gente vai usar bastante aí. E nas próximas aulas eu vou trazer alguns exercícios para a gente resolver junto e vocês tentarem resolver também. E depois, para a gente partir lá para a web, HTTP, HTML, CSS, beleza? Deixa um like, se inscreve, compartilha aí com a galera para a gente ganhar inscrito aí, poder ganhar o money, beleza? E valeu!